Essa aula discute dois aspectos muito importantes do TCP, que são controle de fluxo e controle de congestionamento. A gente começa falando de controle de fluxo e depois o resto da aula vai ser sobre controle de congestionamento. Bom, controle de fluxo é um mecanismo utilizado pelo TCP para evitar que um emissor ele sobrecarregue um receptor, né? Então, a gente vai assumir aqui que a rede não é um gargalo, que a rede tem capacidade infinita. Mesmo assim, seria possível que um transmissor muito rápido sobrecarregasse um receptor. Tá? Então, o receptor ele pode não ser capaz de lidar com a quantidade de dados que está recebendo do emissor. Isso acontece porque o processo de aplicação do receptor, né, esse aqui eu tô com a visão do receptor, a aplicação processo do receptor, ela precisa remover os dados desse buffer de recepção que são armazenados sempre que o receptor recebe pacotes do emissor. Só que se essa aplicação aqui retirar os dados do buffer de uma forma mais devagar que os dados estão chegando, que o emissor está mandando, eu vou acabar sobrecarregando esse buffer e sobrecarregando a aplicação receptora. Então, eu preciso de algum mecanismo para garantir que o emissor não vai sobrecarregar o receptor. Tá? E eu só queria ressaltar que isso pode acontecer ou porque essa aplicação aqui ela é devagar, digamos, ela pode ser preguiçosa ou lenta, e ela não consegue processar os dados do buffer, ou ela não processa os dados do buffer na taxa que o emissor está mandando, ou pode ser também alguma questão relacionada à restrição de recursos que eu tenho no receptor. E com esses recursos restritos, talvez o receptor não consiga processar os dados na mesma taxa que o emissor está mandando. Tá? E para essas situações, então, eu tenho o controle de fluxo, que é a habilidade do receptor poder controlar a taxa de transmissão do emissor. Né? Então, de forma que o emissor ele não sobrecarregue esse buffer do receptor, transmitindo e colocando dados muito mais rapidamente que ele consiga processar. Tá? Então, é possível que o receptor, numa condição que ele perceba que ele está sendo sobrecarregado, que ele avise para o emissor para reduzir, para baixar a taxa de emissão. Então, essa é a ideia do flow control. O receptor ele poderia anunciar o quanto que ele tem disponível para que o emissor saiba quanto mandar. Então, essa figura aqui, ela mostra o buffer de recepção. Ela é só uma visão um pouco ampliada desse desenho do slide anterior, tá? do buffer de recepção no lado do receptor, obviamente. Então, aqui eu tenho os dados que são enviados para a aplicação, né, para o processo de aplicação, e aqui eu tenho os dados que vêm chegando da rede e vão sendo colocados nesse buffer. Nesse buffer eu já tenho algum dado que já está ocupando, né? Eu tenho um receive buffer desse tamanho aqui, eu já tenho algum dado que está ocupando. Ele foi já recebido pelo receptor, mas ainda não foi entregue para o processo de aplicação. Pode não ter sido entregue porque eu posso ter algum segmento faltando e eu preciso possivelmente reordenar esses segmentos, ou talvez a aplicação ainda não tenha feito o fetch do dado e esse dado então está esperando para ser solicitado pela aplicação. Dependendo disso, eu vou ter uma área desse buffer que vai estar ocupada. Mas eu tenho também uma parte do buffer que tá disponível. Né? Então, essa área total aqui a gente chama do tamanho do receive buffer, né? Isso geralmente é definido na criação do socket, tem opções do socket para definir o tamanho desse buffer de recepção. Né? Ele ainda pode ser autoajustado pelo sistema operacional, pode acontecer, mas tu tem um buffer de recepção, mas a cada instante de tempo, tu também vai ter o que é chamado de Receive Window, ou RWND, que é o tamanho da janela de recepção, que indica quantos bytes o receptor está apto a receber. E esse Receive Window, ele corresponde ao tamanho da área livre do buffer de recepção.
Então, a qualquer momento, o receptor ele pode anunciar qual o tamanho dessa área livre, através dessa variável RWND, e esse valor ele é informado num campo do cabeçalho do TCP, para que o receptor envie para o emissor, tá? Em receiver to sender, para que o receptor envie para o emissor essa variável, essa informação, e com essa informação, o emissor ele possa dimensionar o tamanho da janela de transmissão que ele usa. Então, vocês vão se lembrar da aula passada, o emissor ele tem uma janela de transmissão que inclui tanto os segmentos que foram enviados, mas ainda não foram confirmados, e eu tenho também um espaço referente a segmentos que podem ser enviados dentro daquela janela. Tá? E a gente chama esses segmentos que não foram confirmados de in-flight, né? Eles estão em voo, né? E a ideia é que o sender ele vai usar essa informação vinda do cabeçalho de um segmento do receptor para o transmissor. O transmissor vai usar essa informação para limitar o tamanho da janela de emissão. Tá? Então, vocês vão se lembrar da estrutura do segmento que a gente viu na aula passada, que é essa aqui, e um dos campos é o receive window. E ele é usado, então, para indicar, então, numa mensagem do receptor para o transmissor, né, uma mensagem de volta, ele é usado para indicar qual é a máxima quantidade de dados que o emissor pode enviar e que o receptor, portanto, está apto a receber. E esse receive window, ele é enviado, ele é um campo que ele é enviado junto com cada ACK. Então, sempre que o receptor receber um dado, certamente vai acontecer alguma alteração nesse buffer space aqui, né? Então, se eu estou recebendo dado, possivelmente essa área livre vai diminuir. Quando a aplicação consome esses dados, a área livre ela tende a aumentar. Então, a cada ACK, o receptor vai ter a oportunidade de usar esse campo para informar o transmissor de quanto que ele pode enviar. E é assim, então, que o TCP ele garante flow control. Tá? Ele vai fazer com que o emissor ele nunca mande mais dados que o receptor está apto ou está preparado para receber. De forma, então, que o transmissor nunca vai sobrecarregar, né? Nunca vai overwhelm o receptor e, portanto, não vai causar um buffer overflow. O único ponto que eu queria destacar aqui, só frisar bem, é que isso aqui é muito dinâmico, né? Então, como eu mencionei, né, os dados podem estar sendo retirados a qualquer momento desse buffer data e dados podem estar chegando a qualquer momento. Então, isso é sempre recalculado e sempre reenviado via esse campo, via esse cabeçalho do pacote, e é mantido como uma variável pelo programa TCP, então, para fazer esses ajustes dinamicamente. Tá? Bom, e esse é basicamente o mecanismo de flow control do TCP. Um outro ponto bastante interessante é que em situações onde o gargalo ele está na rede, então eu não vou me preocupar agora com a taxa de transmissão eu não vou me preocupar com o casamento entre a taxa de transmissão do emissor e do receptor. Eu vou me preocupar agora com a rede. Quando a rede pode ser um gargalo, o TCP ele não vai ser capaz de manter uma taxa sustentável de tráfego. Aquela taxa sustentável que ele estava mandando, isso pode não ser uma realidade numa rede sobrecarregada. Então, eu preciso de mecanismos para adaptar, para que o emissor ele possa adaptar a sua taxa de transmissão às condições atuais da rede. E controle de congestionamento, ele é um dos mecanismos mais estudados em redes de computadores. Ele está certamente entre os top 10 problemas mais interessantes e mais investigados da área de rede de computadores. E a ideia principal é essa, é basicamente evitar que um emissor ele sobrecarregue a rede com muito tráfego quando a rede não é capaz de suportar, né? Quando a rede é o gargalo. E
o sucesso desses mecanismos de controle de congestionamento é uma das razões pela qual a internet ela continua usável mesmo em momentos de muita carga, né? Então, mesmo momentos como que a gente está vivendo de pandemia, que está muita gente utilizando a internet, fazendo trabalho remoto e consumindo conteúdo pela internet, a gente ainda consegue ter uma internet utilizável porque os mecanismos de transmissão da internet, eles aplicam o controle de congestionamento e se adaptam às condições atuais da rede. Então, no momento de pouca carga da rede, eu vou ter certamente uma transmissão mais rápida. Em momento em que a rede está sobrecarregada, eu vou ter uma transmissão mais reduzida. Eu queria frisar que esses mecanismos, eles são implementados pelo emissor, tá? Eles são implementados unicamente pelo emissor. O receptor, ele não lida com o controle de congestionamento. É o emissor que unicamente executa os algoritmos e faz as decisões para garantir que o algoritmo de controle de congestionamento é aplicado. E a gente vai ver até o final da aula que existe uma quantidade muito grande de mecanismos de controle de congestionamento. É uma área muito estudada nos últimos 40 anos. Então, por ser uma área estudada, diversas propostas foram surgindo e algoritmos muito interessantes surgiram. Tá? A gente vai começar com um mecanismo muito básico, muito simples, que é o AIMD. Tá? O AIMD significa Additive Increase, Multiplicative Decrease. Tá? Essa é a ideia do AIMD. E a ideia é que ele vai fazer um probing da rede, ele vai tentar enviar incrementalmente mais dados na rede, mais segmentos na rede, até que uma perda aconteça. E quando uma perda acontecer, o emissor ele vai cortar o tamanho da janela de congestionamento, congestion window dele, pela metade. Então, é additive increase, porque a cada RTT, ele vai tentar sempre mandar mais um segmento. Tá? Ele vai incrementar o tamanho da congestion window em um segmento a cada RTT, incrementalmente, até que algo aconteça, algo ruim aconteça, uma perda de pacote aconteça. Quando isso acontecer, ele faz um multiplicative decrease. Na real, ele corta pela metade a congestion window dele. Então, isso é o que a gente vê nesse plot aqui. Tá? Então, a gente vê que tu tem uma fase de additive increase, onde assumindo que isso aqui é o tempo, né? Então, eu tenho RTTs passando aqui, e aqui eu tenho o tamanho de uma congestion window. Tá? Uma congestion window eu tenho. E que é uma variável mantida pelo emissor. Então, ele vai incrementando o tamanho da congestion window em 1 a cada RTT. Quando ele detecta uma perda de pacotes, ele corta de forma bastante abrupta pela metade. Daí ele entra numa fase onde ele vai incrementando de 1 em 1 o RTT até uma perda de pacote acontecer. E daí ele corta pela metade. E é assim que esse mecanismo AIMD funciona. Additive Increase, Multiplicative Decrease. E o que a gente vê, então, a gente percebe esse comportamento aqui de dente de serra, né? Esse comportamento de serrote. Então, tu foi até 16, caiu para 8. Daí, tu foi aqui até 20, caiu para 10. Tá? Então, tu tem essa grande variabilidade. Né? Então, por isso que se chama, então, de serrote, ou dente de serrote. Uma variável muito importante mantida pelo emissor do TCP, é o congestion window. Então, essa variável de controle, ela vai dizer, então, quantos segmentos podem estar sendo enviados, então, dentro de uma janela. Né? O congestion window diz quantos segmentos eu posso enviar dentro de uma janela. Eu sempre vou incrementando de 1 em 1. Quando acontecer uma perda, eu corto pela metade. Tá? Então, isso é o funcionamento padrão do AIMD. O ponto é, essa subida que eu tenho aqui de 1 em 1, ela pode levar um bom tempo, porque ela é linear, né? Então, ela incrementa em 1 a congestion window a cada RTT.
Então, esse crescimento linear, ele pode fazer com que demore muito para o sender ele consiga chegar numa taxa de transmissão sustentável, uma taxa de transmissão adequada, porque ela aumenta linearmente. Então, o que acontece é que o TCP, no início, para garantir que o sender ele vai começar a transmitir bastante rapidamente, o TCP emprega um mecanismo chamado slow start, o que é um pouco contraditório, porque esse crescimento linear aqui, ele é slow, ele é devagar. E o mecanismo de slow start, na verdade, ele é rápido. Ele permite que o emissor, ele rapidamente, ele comece a transmitir uma quantidade maior de dados. Então, como é que funciona o mecanismo de slow start? No início da comunicação entre o host A e o host B, a gente não usa o AIMD. O AIMD ele é só usado mais além na comunicação. No início, a gente usa o mecanismo slow start porque a gente quer que o processo inicie, transmita mais rapidamente os dados no início da comunicação. Então, o mecanismo funciona fazendo com que, ao invés de incrementalmente, tu exponencialmente aumente a quantidade de dados trafegados. E ele faz isso da seguinte forma. No início, ele seta o congestion window para 1. Né? Aqui é o segment size, né? O máximo segment size. Ele seta o máximo, o congestion window para 1 segment size. E a cada vez que tu recebe um ACK, tu incrementa o congestion window. Então, eu mandei um segmento, recebi um ACK. Agora que eu recebi um ACK, eu posso incrementar o congestion window, porque eu recebi um ACK, então agora o meu congestion window vai ser 2. E eu vou poder mandar 2 segmentos. Se esses 2 segmentos forem recebidos, eu receber 2 ACKs para eles, eu vou poder aumentar o meu congestion window agora para 4. E eu vou mandar 4 segmentos. E daí eu vou receber 4 ACKs. E com esses 4 ACKs, eu vou poder aumentar meu congestion window para 8 segmentos. E assim por diante. Tá? Então, eu incremento o congestion window para cada ACK que eu recebo. E na prática, o que esse comportamento está fazendo é que eu estou dobrando o congestion window a cada RTT. Então, se a gente fizer o cálculo, é isso que está acontecendo. A cada RTT eu estou dobrando o meu congestion window. E por isso a gente diz que ele tem um crescimento exponencial. Então, é slow start porque ele pode até começar devagar, mas ele cresce exponencialmente rápido. Ele rapidamente vai arrancar e vai conseguir enviar muitos segmentos dentro da mesma janela. Esse slide, agora, ele combina as duas coisas. Ele mostra como o AIMD, o Additive Increase, Multiplicative Decrease, e o Slow Start, eles funcionam de forma combinada. Então, o que a gente vê aqui no eixo X a gente tem o Transmission Round, né? Que, na verdade, é o tempo. Tá? É o tempo, pode pensar aqui nos RTTs. E o que eu tenho no eixo Y é o tamanho da janela de congestionamento. Tá? E o que acontece é que um processo, ele sempre começa usando o slow start. Mas como a gente viu, o slow start não é tão slow, porque ele começa devagar, mas ele cresce exponencialmente. Isso quer dizer que no primeiro RTT, ele vai estar mandando um segmento, vai ter uma congestion window de um segmento só. Mas no segundo RTT ele dobra, ele vai ter 2 segmentos agora. No terceiro RTT ele dobra, ele vai ter 4 segmentos. No quarto RTT ele dobra, ele vai ter 8 segmentos. Tá? Então, é assim que funciona. Tá? Eu vou... O slow start, que é essa fase aqui exponencial, ele vai dobrando o tamanho da congestion window a cada RTT. Mas quando que tu troca dessa fase exponencial para o crescimento linear? Bom, em algum momento tu vai detectar perdas. Tá? E o fato é, quando tu detecta perdas, tu precisa mudar teu comportamento.
Tá? Então, o TCP, ele utiliza essa variável SS_trash, e a ideia é que sempre quando eu vou mudar desse comportamento de slow start para AIMD, sempre que eu cruzar esse valor aqui. Então, quando o meu congestion window chegar na metade, quando o meu congestion window for causar uma perda de pacotes, eu vou pegar a metade desse congestion window e isso eu vou usar para definir a minha variável SS_trash. Então, SS_trash é a metade do congestion window antes do drop acontecer. Tá? Então, é assim que o TCP implementa. Ele tem essa variável e sempre que uma perda acontecer, tu vai setar SS_trash para metade da congestion window. Tá? Então, assumindo que um drop aconteceu quando o congestion window estava em 16, então eu vou setar o meu SS_trash para 8, que é metade do congestion window quando o drop aconteceu. Tá? Então, sempre que o meu congestion window chegar em SS_trash, eu mudo o comportamento de exponencial para linear. Tá? E a partir desse momento, né, então aqui no primeiro RTT eu mandei um segmento, no segundo eu mandei 2, no terceiro eu mandei 4, no quarto eu mandei 8, e agora eu mudo para linear. Então no quinto eu mando 9, no sexto eu mando 10, no sétimo eu mando 11, no oitavo eu mando 12. Eu mudei linearmente aqui. Tá? Então esse é o mecanismo adotado pelo TCP. Agora tem um detalhe. Na primeiríssima versão do TCP, o que acontecia era que quando uma perda acontecesse, a congestion window era setada para 1 de novo, que é o que aconteceu aqui. Tá? Esse é o comportamento utilizado pelo TCP Tarro. TCP Tarro é a primeira versão, a primeira implementação de mecanismo de controle de congestionamento do TCP. Nesse caso, sempre que acontecesse uma perda de pacote, eu setava o meu SS_trash para metade da congestion window. Então, digamos que a perda aconteceu com 12, tá? Como a congestion window estava em 12. Eu seto o meu SS_trash para 6, né? Porque 12 dividido por 2 é 6. Né? Só que eu seto o meu congestion window para 1. Ele sempre setava o congestion window para 1. Tá? E ele voltava, então, para o slow start. Ele voltava para o slow start, de novo, até chegar no threshold e daí voltar para a IMD. Bom, esse era o comportamento do TCP-tarro. O ponto é, o TCP-tarro, ele não distinguia qual tipo de erro poderia estar acontecendo na rede. Então, em particular, uma perda de pacote, ela pode ser detectada de duas formas. Só que o TCP-tarro não distinguia isso. Mas eu poderia detectar uma perda de pacotes ou porque um timeout aconteceu, estourou, ou porque o emissor ele recebeu 3 ACKs duplicados. A gente falou sobre isso na aula anterior. Né? A gente sabe que o TCP ele tem um mecanismo que permite que o emissor, quando ele receber 3 ACKs duplicados, ele pode inferir que um pacote foi perdido, que a rede ainda está operando, um pacote foi perdido, e ele pode então fazer uma retransmissão rápida. Então é uma forma que o TCP tem de detectar antecipadamente que um problema aconteceu. No caso do TCP-tarro, irrelevante, isso não tem nenhum peso. Quando um pacote é perdido, volta com congestion window para 1. Tá? Mas a pergunta que eu tenho é, o que é pior? O que pode indicar uma condição pior da rede? É um timeout estourar no emissor
ou é o emissor receber 3 ACKs duplicados para um mesmo segmento. Então, eu quero que vocês pensem um pouquinho o que poderia indicar uma situação pior da saúde da rede. E a resposta é o que pode me indicar uma saúde pior da rede é o timeout. Porque se eu receber 3 ACKs duplicados, eu sei que a rede está operando. Eu sei que vários segmentos foram entregues, eu sei que esses segmentos foram confirmados, eu sei que eu recebi confirmações relativas a essas transmissões, mas eu sei que um segmento foi possivelmente perdido. Mas receber ACKs duplicados me indica que a rede está funcionando, está operando com uma certa continuidade. Já o timeout ele é um pouco mais crítico, né? O timeout é uma indicação, olha, deu errado alguma coisa e eu não tenho nada para me mostrar o contrário. Então a ideia é que o timeout ele é um evento mais grave. ACKs duplicados, ok, ele indica uma perda de segmento, mas ele não é tão grave. E a melhoria feita aqui do Tahoe para a próxima implementação de controle de congestionamento é o Reno. E o TCP Reno, ele faz o seguinte, ele distingue esses eventos. Se acontecer uma perda de segmento porque um timeout estourou, o Reno se comporta exatamente igual ao Tahoe. Ele seta o congestion window aqui, ele seta ele para 1. Tá? Ele se comporta exatamente igual ao Tahoe. Só que se a perda de pacotes, desculpa, se a perda for indicada não via o timeout, mas sim via os ACKs duplicados, o TCP Reno ele seta o congestion window para metade da congestion window que tu tinha anteriormente. Tá? E ele entra na fase AIMD. Então tem uma diferença bem clara dos dois, tá? Então no Tahoe, independente do erro que aconteceu, tu seta o congestion window para 1, vai de novo para a fase de slow start e daí muda para IMD. No Reno, se foi a perda causada e identificada devido aos ACKs duplicados, tu seta o congestion window para metade da congestion window que tu tinha no momento da perda. E daí tu vai para a fase AIMD sem passar pela slow start. E se a gente comparar essas duas curvas, essa área que eu tenho aqui de diferença entre um e o outro, esse delta que eu tenho entre um e outro, isso é então o ganho de performance que eu tenho com o Reno, porque ele consegue muito mais rapidamente voltar para uma taxa de tráfego sustentável, né? Então, é quase como se o Tahoe voltasse lá do início e começasse todo o processo novamente. O Reno, ele consegue, então, otimizar isso. Porque no caso, então, de receber ACKs duplicados, ele sabe que possivelmente a rede não está tão ruim e ele volta somente para a IMD, só que com a congestion window pela metade. Tá? E esse é basicamente, então, o funcionamento desses dois mecanismos de controle de congestionamento. Eu tenho um slide aqui que eu só formalizo isso que eu acabei de mencionar. Então, no caso de uma perda de pacote detectada porque um timeout estourou, tanto o Reno como o Tahoe seta o congestion window para 1 e começa a fase slow start. Tá? Então, tu começa aquela fase de crescimento exponencial, né, chamada slow start, até chegar no threshold. Quando chegou no threshold, daí tu começa a fase AIMD para subir linearmente. No caso de 3 ACKs duplicados, então eu identifiquei que houve perda de pacotes via recebimento de 3 ACKs duplicados. O que o Reno faz, então, bom, ele sabe que a rede está funcionando, ele sabe que a rede está sendo capaz de entregar segmentos,
porque senão não teria nem recebido os ACKs. E o que ele faz, então, é cortar a congestion window pela metade e continua a fase AIMD. Ele continua a fase AIMD que ele já estava, só que agora com o congestion window cortado pela metade. No Tahoe, não. No Tahoe, tu sempre seta o congestion window para 1. Tanto para timeout como para ACKs duplicados. Tá? Bom, esse aqui, ele é um material, ele é bem clássico de livros-textos. É um livro, é um material bem textbook, bem padrão. Só que essa área de controle de congestionamento, ela tem evoluído muito. Tá? Ela evoluiu muito nos últimos anos. Então, nos últimos 40 anos. E tem aspectos muito interessantes que são, como eu mencionei, são tópicos bastante ativos de pesquisa. E eu gostaria de apontar vocês para esse artigo, que é o Host-to-Host Congestion Control for TCP. Esse artigo ele foi publicado na I3E Communication Services and Tutorials, que é uma revista muito conceituada, tá? É um dos melhores journals da nossa área. Tá? E esse artigo ele foi publicado em 2010. Tá? E um aspecto bastante interessante desse artigo é que ele discute a evolução, essa figura aqui que eu queria mostrar, ele discute a evolução dos sabores do TCP, tá? Do controle de congestionamento TCP. Tá? Então, ele é um gráfico que mostra a evolução das variantes de controle de congestionamento no TCP. Tá? E a gente vê que alguns dos mecanismos que a gente discutiu, eles estão bem aqui no início. Por exemplo, ó, o Tahoe foi a primeira proposta, né? Foi a primeira proposta. Tá aqui, eu vou deixar destacado aqui. O Rhino, ele é uma evolução do Tahoe. Ele, por exemplo, logo depois ele faz essa distinção entre essa questão dos ACKs duplicados ou do timeout. Ele faz aquela otimização que a gente acabou de ver no gráfico. Então, esse artigo aqui, ele mostra toda essa evolução das variantes. Tá? Esse artigo aqui ele é bastante longo. Tá? Ele tem 39 páginas. Tá? Eu não vou pedir para vocês lerem ele agora, mas ele é muito interessante. Ele está disponível no Moodle e ele foi escrito pelo Leonard Kleinrock. Né? Esse pesquisador aqui, ele é um pesquisador muito importante da área de redes. Ele, nos anos 60, ele inventou o que é chamado de packet switching, né? Que é o poder fazer, ao invés de ter uma comutação por circuito, né, o circuit switching, ele inventou o packet switching, que era discretizar a comunicação em pacotes. Então, ele inventou esse conceito. Ele é um pesquisador extremamente relevante e importante, um dos fundadores da internet. Tá? E ele fez isso nos anos 60. E ele é pesquisador da UCLA. Então, esse artigo aqui é um artigo extremamente interessante e a gente vai falar bastante sobre ele na próxima aula. Tá? Então, se vocês puderem dar uma olhada por cima, ótimo, mas a gente vai discutir alguns aspectos dele na próxima aula. Eu queria voltar para aquela figura ali só para mostrar uma visão geral dela. O que a gente tem aqui nessa figura, a gente pode identificar, são algumas nuvens, né? Algumas nuvens que elas estão abordando problemas e situações diferentes. Então, essa primeira nuvem, ela lida com controle de congestionamento, né? Congestion collapse, na verdade, colapso de congestionamento. Então, se eu destacar essa figura aqui, quero só destacar essa nuvem aqui. Vou destacar essa nuvem aqui. É a nuvem que trata de colapso de congestionamento, que é certamente a área mais importante e mais fundamental, base, quando tu lida com
controle de congestionamento. Tá? Então, está aqui, destacado aqui. Tá? Então, e é nessa nuvem que se encontra, por exemplo, o Tahoe e o Rhino, por exemplo, que a gente discutiu agora nos slides. Tá? Mas obviamente, tem outras propostas bem interessantes aqui. Tá? A gente vai falar, por exemplo, na próxima aula, sobre outros. Né? Então, o New Rhino também é uma versão mais atual, uma variante mais atual. Né? O Vegas também é bastante interessante. Tá? Então, a gente vai estar falando sobre algumas dessas variantes na próxima aula. Mas um outro ponto, uma outra nuvem que eu gostaria de chamar a atenção, vários problemas interessantes aparecem aqui, é essa nuvem de wireless aqui. Né? Então, só vou destacar ela aqui, onde eu tenho, então, variantes do TCP que focam em controle de congestionamento em ambientes de rede sem fio. Tá? E a ideia aqui é que os mecanismos que eu tenho nessa categoria aqui, eles podem não ser e não vão ser apropriados no ambiente de comunicação sem fio. E daí a pergunta que eu faço é, por que seria diferente no ambiente sem fio? O que teria de novo ou de diferente no ambiente sem fio? E daí, se vocês pensarem um pouco a respeito, vocês vão chegar à conclusão que no ambiente sem fio, eu tenho uma confiabilidade muito menor, né? A confiabilidade do canal de comunicação numa rede sem fio é muito menor do que numa comunicação cabeada, por exemplo. Tá? E muitos eventos relacionados à perda de pacotes, por exemplo, eles podem não ter absolutamente nada a ver com congestionamento. Então, numa rede wireless, por exemplo, é bem possível que muitas perdas de pacotes sejam ocasionadas por interferência ou por algum tipo de colisão. Tá? Enquanto que numa rede cabeada, então a perda de pacotes poderia ser então uma parcela muito maior focada devido a, por exemplo, congestionamento. Mas aqui o congestionamento seria um fator muito menos expressivo e eu teria, por exemplo, interferência como fator majoritário. Tá? E se nós cegamente utilizarmos, por exemplo, o Tahoe ou o Rhino num ambiente wireless, tratando perdas de pacotes cegamente como congestionamento, eu posso estar perdendo uma oportunidade aqui de usar mais eficientemente a rede. Porque essas perdas possivelmente são devidas à interferência. Tá? Então, eu preciso de algoritmos mais interessantes aqui. Então, a gente tem, por exemplo, mecanismos e algoritmos que são customizados, deixa eu só copiar aqui, customizados para esse tipo de ambiente. Então, um exemplo seria o Westwood ou o Westwood Plus, tá? Que são mecanismos bem conhecidos, bem interessantes, que focam, então, nesse tipo, são mais customizados para esse tipo de ambiente wireless. Tá? Uma outra nuvem bastante interessante são redes, então, de high speed, né, de alta velocidade. E, de novo, para essas redes, por exemplo, eu tenho mecanismos que a gente viu que talvez não sejam apropriados, então, porque eles não vão ter uma taxa de tráfego que aproveite adequadamente essa alta taxa de transmissão que eu tenho aqui. Tá? Então, até mesmo com o slow start, que na verdade cresce exponencialmente, eu posso perder a oportunidade de ter uma taxa de tráfego sustentavelmente alta por estar usando algoritmos que não são apropriados para o ambiente de high speed. Tá? Então, aqui eu tenho algumas implementações bem conhecidas, né, como o Cubic, o BIC, é outra implementação bastante conhecida. Tá? Então, a mensagem que eu queria deixar com essa figura e com esse final é que eu tenho soluções que eu tenho soluções que são apropriadas para diferentes contextos e dependendo do meu sistema,
e dependendo do meu sistema operacional e até no ambiente que eu estou usando, se eu estou usando ele no ambiente wireless ou ambiente cabeado, eu posso ter uma implementação que ela é mais específica do que outra. Então, no momento que eu mudar para uma rede sem fio, eu vou estar usando uma outra implementação para fazer o controle de congestionamento. Então, eu tenho implementações que são mais apropriadas e o mais interessante de tudo é que elas são interoperáveis, porque todo o controle de congestionamento ele é feito unicamente pelo emissor. Então, no momento que eu pegar meu laptop aqui e colocar ele numa rede sem fio, eu vou estar usando um protocolo de congestionamento que é gerenciado só pela minha stack aqui, pelo meu sistema operacional. Tá? No momento que eu cabeei meu computador e estou agora num outro ambiente, eu vou mudar para uma implementação diferente. Então, no momento que eu for para uma máquina Windows, eu vou estar usando uma implementação diferente de novo. No momento que eu for para uma máquina Linux, eu vou estar usando outra implementação. É bem possível que eu tenha uma grande quantidade de implementações operando simultaneamente, só que apenas o emissor é responsável por gerenciar o algoritmo de controle de congestionamento. Então, isso permite essa interoperação. E eu só queria destacar um outro ponto interessante da figura. Eu vou usar uma outra cor, que são essas linhas verticais. Tá? Então, essas linhas verticais aqui, deixa eu descer por aqui. Essas linhas verticais é um outro aspecto da figura. E essa descendência aqui, nessa linha vertical aqui, ela se refere a abordagens reativas baseadas em perda. Tá? Então, a ideia aqui é que, se pegar, por exemplo, o Tahoe e o Rhino, que a gente viu, essas são abordagens que reagem conforme perdas de pacotes são detectadas. E eles vão usar essa reação para ajustar o tamanho da congestion window. Então, a gente viu que o Tahoe ajusta a congestion window para o tamanho 1. O Rhino ajusta a congestion window para metade do tamanho da congestion window que eu tinha anteriormente ao loss. Então, eles reagem com base na perda dos pacotes. Se eu pegar essa outra linha vertical aqui, tem essa linha vertical aqui, elas são abordagens não reativas, mas sim proativas, que são baseadas no delay. Então, a ideia aqui é que essas abordagens proativas, elas medem o delay da rede e eles, com base nessa medição, eles ajustam proativamente o tamanho da janela de congestionamento com os dados a serem enviados. Então, aqui eu espero uma perda acontecer. Depois que uma perda aconteceu, eu ajusto também na minha janela. Aqui eu proativamente monitoro a banda e ajusto antes das perdas acontecerem. Tá? E eu tenho também uma terceira vertente, que também são reativos, como no primeiro. Ficou um pouco torto. Também são reativos. Assim como no primeiro, que eu tinha reativo baseado em perda, eu tenho reativo baseado em perda com estimativa de banda. E a ideia aqui é que quando uma perda é detectada, eu vou, em vez de simplesmente voltar para 1 ou cortar pela metade, eu vou ajustar com base na estimativa de banda. Tá? Então, eu vou verificar, eu vou analisar, estimar quanta banda eu tenho disponível, e quando uma perda acontecer, eu vou dinamicamente ajustar, em vez de cegamente cortar para 1 ou diminuir pela metade. Então, o meu congestion window
ele vai ter um controle um pouco mais sofisticado aqui. E eu vou poder ter situações que vão variar, o comportamento vai variar de acordo com a banda estimada. Então, é reativo baseado em perda. Então, sempre que uma perda acontecer, eu corto o congestion window para 1 ou diminuo pela metade, é algo bastante simples, que é o que a gente viu para o TCP Tahoe e TCP Reno. Eu tenho proativo baseado em delay. Então, eu vou estimar o delay dos pacotes na rede e antes de uma perda acontecer, eu vou ajustar o tamanho da minha congestion window. E eu tenho reativo baseado em perda também, só que ao invés de simplesmente fazer uma continha simples para reconfigurar o congestion window, eu vou ajustar com base numa estimativa de banda. Bom, isso é uma visão muito, muito geral dessa figura e dessas variantes desse paper. No próximo vídeo, na próxima aula, a gente vai discutir algumas dessas variantes em um pouco mais de detalhe. De qualquer modo, esse paper ele está disponível no Moodle. Se vocês quiserem ler, ele já está disponível no Moodle. E eu vou encerrar a aula por aqui.